quero aproveitar que o irmão e a irmã estão em pé. Abra a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. E nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 20. É a leitura que iremos fazer nesta oportunidade. Todos encontraram? Amém. Lemos o texto sagrado que diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitar. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Amém. Tome seu assento. Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade. Meus queridos irmãos, vamos. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela honra que Deus me dá nesta noite de estar aqui com os irmãos. Para mim é uma honra muito grande atender o convite do pastor Everson, nosso amigo, pastor Everson. Muito obrigado pela confiança. Pastor também auxiliar, pastor Genésio, né? E quero agradecer também a saudação de boas-vindas extensiva a mim e a pequena caravana que está conosco. Deus abençoe. Muito obrigado pela forma amável de nos receber aqui. Meus queridos irmãos, estamos em um trabalho de missões. É um trabalho de conscientização missionária. Não é isso, pastor? Um trabalho de missões. É isso? De conscientização. Esse trabalho que nós estamos envolvidos nesta noite é um trabalho que envolve cada vez mais um número grande de irmãos, de pessoas. E quando nós nos reunimos para uma manhã missionária ou para um culto de missões, nós somos, de uma certa forma, tomados por um sentimento de desejo de fazer alguma coisa, ou de pregar, ou de cantar, enfim, fazer alguma coisa para que haja salvação de almas. Então, nós nos deparamos com o ide de Jesus em Marcos, no capítulo 16, dizendo: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, automaticamente, nós temos dentro de nós a seguinte pergunta: quem realmente estará apto para cumprir o ide de Jesus? Qual o perfil das pessoas
que estarão cumprindo, exercendo o ID de Jesus. Porque neste momento, talvez não especificamente hoje, mas em nossa carreira cristã, a cada ano, a cada mensagem, nós mesmos levantamos as mãos e dizemos: eu quero, eu vou. Então somos tomados de uma emoção, e até aqui na frente. Mas o Senhor Jesus deixou especificado na sua palavra, neste texto aqui, pelo menos 5 características daqueles que irão realmente levar este ID até os confins da terra. Aqui nesse texto está inserido, aqui está as características desta pessoa, ou aqueles que irão levar este ID. Deixa eu fazer primeiro uma pergunta aqui: quantos acreditam, creem que missões é um trabalho do coração de Deus? Levante a mão, por gentileza. Glória a Deus. Então esse trabalho está em nosso coração também, e o Senhor assentou no coração do pastor presidente, do nosso pastor Everson, como também no nosso pastor presidente ali em Moarama, o pastor Percy Fontoura, de fazer o trabalho de missões, de mover a igreja de certa forma. Tivemos agora, pastor, ontem encerramos o mês todo de trabalhos na parte da tarde, cultos relâmpagos todos os dias à tarde, e toda noite o culto naquele bairro, naquela igreja Assembleia de Deus. E tivemos uma pequena colheita, mas que já nos alegrou o coração para este mês. Tivemos 11 almas que se entregaram para Jesus neste trabalho. E temos também este desafio do ID. Mas quem serão aqueles que irão cumprir o ID de Jesus? Quem? Então nós lemos aqui, Jesus finalmente aparece aos discípulos, dizendo assim: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos. Isso. Assim é bom, né? Melhor 2 do que nenhum. Então esse trabalho de missões, trabalho de evangelismo, ele tem uma aparência, ele tem uma atração para nós muito cativante. Mas quem serão aqueles que irão? Vamos para o texto. A Bíblia diz que Jesus, ele aparece a quem? Ele aparece aos 11. Quem são esses 11? São os discípulos que andaram com Jesus, que um dia foram chamados por Jesus, que viram ele operar alguns milagres. Então, ele não chamou alguém que nunca tinha ouvido, ele não comissionou alguém que não tivesse a experiência da salvação. Aqui eu encontro para a minha lição, para a minha vida, que Jesus, em primeiro lugar, ele chamou aqueles que tiveram uma experiência pessoal de salvação. Estamos vendo em nossos dias inúmeros departamentos em N igrejas tentando fazer missões, falando de missões, enviando, investindo. É claro, não posso descartar a ressalva que Jesus fez, que aquele que não é contra nós é por nós. Mas a Bíblia é categórica em dizer que Jesus apareceu e comissionou aqueles que andaram com ele. Ele apareceu, é lógico. Aqui eu me sinto alegre com esta primeira parte da lição de Jesus, que ele não apareceu e não comissionou depois para a missão homens perfeitos. Não foram homens sem falhas, não foram homens na sua plenitude aptos para o trabalho, mas eram homens que tiveram a experiência da salvação. Foram pessoas que experimentaram, que receberam a Ele como Senhor, embora algum tivesse o negado, outros
chamou quem teve uma experiência com Ele. Deixa eu perguntar, quem já teve uma experiência de salvação, entregou a vida para Jesus? Por favor, levante a sua mão. Então esta é a primeira característica. Quando Jesus salvou aquele homem que atormentava a cidade de Gadara, a Bíblia fala que Jesus, ao libertar aquele homem que era possesso de demônios, que era possesso de uma legião de demônios, a Bíblia fala que aquele homem, quando recobrou a consciência, ele quis ir com Jesus no barco, mas Jesus olhou para ele e disse: não, volta para a tua casa, volta para a tua terra, lá a tua vizinhança, e conta tudo que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Aqui nós temos o exemplo de que Jesus não chama qualquer pessoa, mas que esta pessoa, para falar do ID, para falar da salvação, em primeiro lugar é a pessoa que experimentou a salvação. Aqui nós vemos no mesmo livro de Atos, no capítulo 1, versículo 4, quando os discípulos aguardavam a fala de Jesus, as últimas frases antes dele subir ao céu, a Bíblia diz que ele disse a eles assim: não se ausentem de Jerusalém, mas permaneça aqui, até que no alto sejais revestidos de poder. No capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja que a comissão de evangelização estava ligada a dois fatores: a experiência da salvação e a experiência mais profunda, mais íntima com o Espírito Santo de Deus. Então, esta experiência nos leva, nos credencia, nos capacita a falar de Jesus. Não especificamente um obreiro, um pastor, ou alguém que tem algum curso de oratória ou de teologia, mas que todos aqueles que levantaram a mão, a exemplo deste homem que era chamado de gadareno, que era chamado de endemoniado, assim também nós temos a nossa história. Todos que estamos aqui temos uma história de conversão. Alguns vieram das bebidas alcoólicas, outros vieram do mundo do crime, alguns vieram, como eu, por exemplo, do espiritismo, mas todos nós tínhamos uma vida sem Deus, tínhamos uma vida sem nenhuma regra, tínhamos uma vida que precisávamos de Deus, com algumas exceções de homens naturais que simplesmente não serviam a Deus e um dia passaram a servir. Mas a Bíblia fala que o Senhor nos chamou para a salvação. Ouvimos esta palavra de salvação, levantamos a mão e aqui estamos para servir a Deus. Então, aonde houver um crente, aonde houver uma pessoa que aceitou a Jesus, ele tem o que falar, ele tem o que dizer, que Deus fez algo na vida dele. Não precisa de um microfone, não precisa de uma caixa de som, não precisa ser de uma igreja, mas aonde ele está, aonde ele estiver, ele é a pessoa certa para falar de Jesus. Aleluia. Mas um dos problemas é que nós nos esquecemos de falar de Jesus. Me faz recordar uma história que li de dois amigos que trabalhavam juntos numa empresa, e um deles era cristão, talvez como você, porque nesse trabalho de missões aqui, pastor, eu já sinto Deus apertando um pouquinho o sapato de alguém para sair do comodismo e começar a fazer missões. Aleluia! Veja bem, aquele rapaz trabalhou muitos anos naquela empresa. Os dois trabalhavam numa espécie de máquina, um de um lado e este irmão do outro. Mas este irmão não falava nada da sua religião, não falava nada do seu Jesus, não falava nada da Bíblia para o seu amigo. A história conta que este amigo um dia saiu do trabalho mais cedo e, passando pela praça da cidade, ele ouviu naquela praça alguém falar o nome de Jesus. O que Jesus poderia fazer na vida de alguém? Como Jesus é maravilhoso para perdoar pecados. E ele ouviu que ele era alguém que precisava de Jesus. Então, naquela praça, ele levantou a mão, aceitou a Jesus como seu Salvador, e naquele mesmo dia ele foi batizado com o Espírito Santo. A história conta que no outro dia ele foi para o seu trabalho,
todo emotivo, sem poder se conter, porque quem recebe Jesus, ele fica assim, um chama de doido, outro chama de bobo, mas só ele sabe o que ele está sentindo. Não foi assim com você? Você não ficou assim diferente? Alguns ficaram assim um mês, um ano ou dois, diferente, até que você começou a ter um equilíbrio, e hoje você é um pouco mais moderado, mas no começo foi assim, não foi? Quando tiveram essa experiência de ficar tomado, embebecido, embriagado, e lá no seu trabalho, ele começou a chorar, e o amigo dele, aquele cristão enferrujado, olhou para ele e dizia: o que você tem, rapaz? Está com problema? Está com dor de barriga? O que você tem? Você está estranho, está chorando, está esquisito, toda hora você sai para ir lá e voltar, o que você vai fazer toda hora, com um dia de fala? O que é que está acontecendo com você? Aí ele chamou o amigo para um lado, aquele cristão enferrujado, e disse assim para ele: olha, eu quero te contar algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Ontem à tarde, naquela praça, tinha um homem falando a respeito de Jesus e o perdão dos meus pecados. Eu aceitei Jesus e ele me encheu de uma alegria, e já falou de uma estranha na hora. Aquele homem disse: mas eu sou crente há muito tempo, rapaz, isso aí para mim é fichinha, eu sou crente há muito tempo. Aquele homem deu um passo para trás, mudou o semblante, enxugou as lágrimas e olhou para ele muito aborrecido e disse a ele assim: por que é que você não me falou antes desta maravilha que é servir a Jesus? Existe alguém no seu trabalho, existe alguém na sua casa, existe alguém no seu bairro, no seu colégio, existe alguém perto de nós que precisa de alguém com esta vontade de falar de Jesus. Não precisa explicar mais nada, apenas conte a tua história, apenas fale quem é Jesus, e você vai ver Deus salvar a vida destas pessoas. Eu tenho uma experiência de salvação, você tem? Pergunte para quem está do seu lado: você tem uma experiência de salvação? Você é salvo em Cristo? Pergunta para ele, incomoda ele mesmo, irmão. Você tem experiência de salvação? Tem falado desde Jesus para alguém? Ou você quer que o pastor vá lá falar para ele? Ou você acha que o evangelho é coisa do inferno, é coisa que não tem mais nada? Olha essa mocidade linda que estava aqui, cantando, falando de Jesus. Eles poderiam estar lá fora, tocando rock. Olha esse grupo instrumental, tem dois aqui hoje. Eles poderiam estar tocando como os Metallicas, como outros Guns N' Roses, mas estão aqui cantando e tocando para a glória de Deus. O evangelho faz isso. Aleluia. Primeira característica: aqueles que têm uma experiência de salvação são eles. Não vai ser o outro, vai ser você. Não será o outro, seremos nós. O Senhor conta é conosco. Ele conta com você. Ele conta comigo. Você pode dizer para o teu irmão: incomoda mesmo. Diga: Deus conta com você. É com você que Ele conta. Segundo, quem são aqueles que irão levar o ídolo de Jesus? Está no texto. A Bíblia fala o seguinte: a Bíblia diz que a mensagem foi esta: ele chegou, censurou a dureza de coração dos discípulos, porque não tinham crido de primeira mão. E a Bíblia diz que, depois de repreendê-los, olhou para eles e disse: você pode repetir comigo, ou aliás após mim: ide por todo o mundo, mais forte, entregai o Evangelho a toda criatura. Ele deu uma ordem e deu aqui o segundo perfil das pessoas que irão levar o seu id, proclamar a salvação. Serão aqueles que estão na televisão todos os dias, não se engane, nem todos são. Serão aqueles que estão com a porta aberta dizendo: entre aqui, porque aqui tem salvação. Não são todos. Serão aqueles que estão chamando você, oferecendo todo tipo de melhorias na sua vida pessoal, afetiva, não sei mais o que. Não, mas a Bíblia diz que aqueles que irão, a igreja que irá, a pessoa que irá levar o ídolo de Jesus, serão aqueles que levarão esta mensagem: pregai o Evangelho.
Marcos, no capítulo 8, verso 34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse, Paulo dizendo em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gálatas, Paulo escreve dizendo: eu estou entristecido porque alguns estão passando do verdadeiro Evangelho para um outro Evangelho. O que é isso? Existe o Evangelho verdadeiro e o Evangelho falso. Aqui nós encontramos a característica deste Evangelho. Que Evangelho é o verdadeiro, pastor? O Evangelho verdadeiro é este em Marcos 8,34. É o Evangelho da renúncia, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho com sofrimento por causa de Cristo Jesus. Estamos vendo aí nas televisões, não todos os lugares, mas algumas pessoas, estamos vendo algumas igrejas falando de um Evangelho triunfalista, que você nasceu para andar por cima. Estamos falando, ouvindo um Evangelho imediatista, que Deus tem que dar e tem que fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Estamos ouvindo um Evangelho materialista, em que não se prega a salvação para o pecador, mas se prega para um pobre tornar-se um empresário, com um efeito que o Evangelho fez isso para ele, para a sua vida. Então, o que é isso? É um Evangelho que não causa transformação, é o Evangelho que não muda a história das pessoas. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro sobre o triunfalismo o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu aceitei Jesus, eu estou no Evangelho, e neste Evangelho eu aprendi a ter abundância, mas também a padecer necessidade. Neste Evangelho eu aprendi a ter fartura e a ter escassez. Eu aprendi a sorrir e aprendi a ser triste também. Eu aprendi no Evangelho a ganhar e a perder. Aí ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Evangelho de Cristo não é imediatista, porque ele nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículo 10. Quando vocês forem orar, digam assim: Pai, seja feita a tua vontade no céu e também na terra. Então o Evangelho não nos dá um controle remoto do tempo, da temperatura ou das circunstâncias, mas nós oramos e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Este é o Evangelho que salva. Também não é o Evangelho materialista, porque o materialista é aquele que diz que você tem que ter tudo, que você, se não tiver, é porque você não é fiel. Se você ficar doente, é porque você é infiel. Mas quando eu olho para a Bíblia, Mateus capítulo 6, e verso 25, a Bíblia me ensina o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber, porque vocês são muito mais valiosos. O corpo vale muito mais do que a roupa. Não se preocupe, porque o Evangelho que Jesus pregou é aquele assim: o Deus do céu, Ele cuida das aves aqui na terra. Olhai as aves, elas não plantam, elas não têm celeiro, mas o Pai todo dia as alimenta. Bendito é o nome de Jesus. Olhai os lírios do campo, eles não trabalham e não têm patrão, mas nem o homem mais rico desta terra se vestiu como um lírio do campo. Ei, o Evangelho que nós servimos, que nós pregamos, é o Evangelho que nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se Ele quiser dar um terno bonito, Ele vai te dar. Se Ele quiser te dar um carro bom, Ele vai te dar. Se Ele quiser te dar uma casa, o que Ele quiser te dar, Ele será Deus. E se Ele não der, Ele ainda é Deus, e vamos servir assim. Aleluia! Que quantos estão neste Evangelho? Levante a ação, por favor, assim. Quantos creem que este é o Evangelho de Jesus? Este é o Evangelho. Não esta balela que estão pregando por aí. O Evangelho sem compromisso. O Evangelho tem que ter palavra de Deus. O que estão dizendo: venha para cá que você vai ser mais feliz. Aí o testemunho deles quais são? Casa velha, apartamento novo. O testemunho deles quais são? Sem carro, carro zero. O Evangelho que transforma um pobre em um empresário. O Evangelho de Jesus transforma um pecador em uma pessoa digna do céu.
Este é o Evangelho que Jesus mandou pregar. Então nós pregadores em especial, e vocês cantores que também pregam cantando, temos que nos ater ao que estamos pregando e ao que estamos cantando também, que é a mensagem, segundo o poeta, o hino, a música evangélica tem que ser uma pregação cantada, tem que transmitir o mesmo teor de compromisso, o mesmo teor de fé e o mesmo teor de poder de Deus. Então, observamos que alguns pregadores nossos, pastor Neves, estão mudando. Já observou que muitas vezes não se fala em apelo em nossos cultos, não se prega mais salvação em alguns lugares. Aliás, os pregadores mais estrelados que tem, se atêm e se tornam reféns de ver a igreja levantada no banco e um barulho momentâneo de 2 ou 3 horas. Eles não são apaixonados mais em ver uma alma aceitar a Jesus como Salvador. O desafio do ID que estou pregando esta noite nos faz rever os nossos conceitos. Foi cantado aqui nesta noite pelo grupo das senhoras. Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o valor que tem uma alma? Então nos louvores, nas mensagens, precisamos falar da cruz de Cristo, precisamos falar da salvação em Cristo Jesus. Me faz lembrar a história da irmã Francisca, lá da minha congregação. A irmã é enfermeira do hospital da cidade, e ela, de uma outra religião, desde o seu nascimento, devota de várias coisas. Um dia estava em casa e ela ouviu, pastores, no seu trabalho, melhor dizendo, lá atendendo aquele dia no SUS, aliás, no PA, no atendimento, e ela contou para nós que alguém cantava um hino na rádio, e ela sem querer colocou naquela rádio, e de repente aquela música, a letra daquela música, entrou pelo seu ouvido, na sua mente, e desceu ao seu coração, e começou a falar com ela. E ela foi tentar trocar de rádio, falou, só vou ouvir mais um pouquinho. Aquela música prendeu a irmã Francisca, e ela começou a ouvir aquela letra, e aquela letra foi falando com ela, e dali a pouco uma lágrima desceu no canto do seu olho, e ela passou a continuar ouvindo. Após aquele louvor, entrou no microfone da rádio um pastor que prega para salvar almas, e naquela tarde pregou sobre salvação, e ela pelo rádio, através da rádio, ela aceitou Jesus como seu Salvador. Aleluia! Nós não precisamos, irmãos, importar costumes, nem inventar dancinha, e nem trazer trejeitos lá do mundo, ou de igrejolas transvestidas de igrejas para salvar almas. Apenas cante e pregue o poder da palavra, e você vai ver as almas chegarem aqui, porque há poder da palavra. Vamos crer, levante as mãos e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O Evangelho é poder. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso. Por isso vamos pregar a palavra, viver a palavra, enfim. Vamos meditar nisso aqui, irmãos. Repita comigo. Primeira característica: aqueles que tiverem uma experiência pessoal com Cristo. Segunda, aqueles que anunciarão o autêntico Evangelho. Estes são aqueles, irmãos, que vão levar o hino de Jesus. Terceiro, a Bíblia vem nos dizendo assim: quando Ele comissiona, aleluia, oh glória a Deus, eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Ele comissionou os discípulos, dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção, sem acepção de pessoas. E ele diz assim: em meu nome expelirão demônios, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome vão pôr as mãos sobre os enfermos,
seus ímpios serão curados. Eu entendo aqui, meus irmãos, que o trabalho de missões, o trabalho de evangelismo, a comissão da igreja, a soberana comissão da igreja, não é, como bem falou aqui o cantor da dupla aqui, não é um passeio de férias, não é passeio turístico, não. Fazer esta missão aqui, que esta igreja é o primeiro trabalho, pastor, desta congregação, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, mas ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É um trabalho que o Senhor está nos enviando, sabe aonde? No meio dos lobos. E nós, como que ovelhas no meio dos lobos. Ele está dizendo para nós o seguinte: a terceira característica das pessoas que vão fazer este trabalho são pessoas que vão estar dispostas a enfrentarem os intempéries desta missão. Nesse trabalho de missões, ele já nos avisou antes: haverá demônios em nosso caminho, bendito é o nome do Senhor. Haverá serpentes em nosso caminho, haverá doentes, pessoas nos mais variados tipos de doenças sobre uma cama, alguns apodrecendo sobre uma cama. Mas ele disse: aquele que for cumprir este ide, ele está enviando nesta missão. Haverá demônios, serpente, haverá enfermos, haverá coisa mortífera em nosso caminho. Por isso, pastor, que muitas pessoas começam e param, porque o ide de Jesus é um trabalho não só de colheita de flores, mas é uma colheita de flores como as rosas. É impossível você tocar em uma rosa o tempo todo sem ser machucado pelos seus espinhos. Então este trabalho de missões é um trabalho que trará alguns sofrimentos para alguém, é um trabalho que vai trazer algumas lágrimas para nós. Aleluia. É um trabalho que muitas vezes vai nos levar a caminhos perigosos, é um trabalho que vai nos levar a caminhos de perdas, de prejuízos. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso, e no livro de Atos, no capítulo 20 e no versículo 24, ele disse: porém, em nada considero a minha vida por preciosa, mas para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. O ide de Jesus trará para nós algumas perdas. O ide de Jesus nos traz sofrimento. É por isso que alguns não querem fazer, pastor. É por isso que alguns se limitam entre quatro paredes apenas. É por isso que o trabalho na rua não é para qualquer pessoa, embora muitos queiram. Mas eu logo vou falar do seu trabalho aqui neste papel de evangelismo. Quantas pessoas sofreram para que esta igreja estivesse aqui, pastor, como está hoje? Não é do meu tempo, porque eu tenho 35 anos, tenho 20 anos de conversão. Mas os irmãos de cabelo grisalho, os obreiros de mais idade, conheceram o evangelho bem antes de nós, antes de eu nascer, por exemplo. Sabem do sofrimento da igreja, da perseguição religiosa que houve nessa nação e fora dela também. Sabemos muito bem que para chegar aqui somos resultados, somos hoje, aleluia, um jardim florido, mas as sementes que foram plantadas nesta nação foram sementes de sangue. Estamos aqui resultados dos mártires da igreja, como muitos que eu poderia citar aqui, mas não quero por falta de tempo. Estamos aqui hoje sabendo que para que nós estivéssemos aqui, os nossos irmãos do passado pagaram com a vida. Os discípulos receberam o peso do ide, o desafio de ser uma testemunha de Jesus. Significa que em alguma área da sua vida você será afetado, terá que optar em algumas renúncias da sua vida. Eu me lembro quando eu tinha a primeira chamada para
E eu nunca quis, pastor, de primeira mão pastorear. Hoje eu amo o que faço. Mas eu abri uma empresa assim, recém-casado, e eu queria ser um empresário naquela cidade. E tudo ia muito bem, eu pregava como prego em vários lugares. E o Senhor falando que eu ia dirigir a igreja, que eu ia pastorear. Mas eu sempre recusava. Eu disse, Deus me livre de viver dependendo da igreja. A igreja faz o que quer com a gente, muda para lá, muda para cá, o pensamento que eu tinha. Eu falei, eu quero depender do meu trabalho, do meu dinheiro. Eu quero construir a minha casa. Eu quero ter o meu carro zero. Eu quero edificar a minha família. Aí depois, quando eu estiver mais velho, eu quero aí vou dirigir uma igreja. Tá bom pregando. Eu quero só contribuir pregando. Eu não queria pastorear. E me lembro que certa vez Deus falou comigo, que era por aqueles dias. E eu disse, só se alguém trouxer para mim a chave da igreja, mas eu não quero. E quando chegou o dia, pastor, eu fui empossado numa igreja, lá no Parque Dom Pedro I, em Moarama, de frente com uma boca de fumo, onde vendia-se muitas drogas. Eu fui colocado como obreiro naquele lugar. Mas a minha empresa ia muito bem. A minha empresa era algo que me fascinava. Lógico, vindo de família humilde, nunca tive nada, e agora uma renda boa, uma empresa, um nome na cidade, um nome no comércio. Eu nunca quis abandonar aquilo. Aí de repente fui lá dirigir a igreja por 2 meses e pude colocar a mão em alguns espinhos e vi pessoas endemoniadas e vi serpentes e coisa mortífera. Sabe o que eu fiz? Voltei para trás e disse, não quero, não é para mim isso aí. A minha esposa me disse, não quero, não é para nós isso daí. Fui lá, levei a chave ao pastor Alcir Vaz da Costa, nosso ex-presidente, entreguei a chave a ele, disse, pastor, eu não tenho chamada para ser pastor, eu não quero fazer isso. Ele disse, tudo bem, pegou a chave e guardou. Daquele dia em diante, Deus abriu para mim como se fosse uma cova. Daquele dia em diante, a minha empresa entrou em colapso. E para encurtar a história, 2 anos depois, se eu vendesse a fábrica, eu não pagava o que eu devia. Eu sempre comprei à vista, sempre tive o brilho, o caráter de pagar tudo em dia. Me vi no beco sem saída. E naquele dia, pastor, eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor me quer fazer a tua obra, eu então faço um voto agora. O Senhor me coloca de volta lá. Eu não vou pedir, eu vou pagar todas as minhas contas e seja feita a tua vontade. Eu abro aqui um parênteses para dizer uma coisa: se você tem vocação de Deus, se você tem chamado de Deus, não se esconda atrás do dinheiro, não se esconda atrás da sua profissão, não se esconda atrás de qualquer coisa, porque Deus vai lá aonde você estiver e vai te colocar na vontade dele, porque Ele é Deus. Fui ao pastor Alcir e falei, pastor, eu vim aqui dizer para o senhor que eu não quero uma igreja, mas se um dia, pastor, tiver 3 velhinhas surdas, com todo respeito, lá na beira do brejo, eu vou tomar conta delas. E voltei para casa achando que nunca ia acontecer isso. Passaram-se 3 meses e veio a oportunidade. Sabe aonde eu fui dirigir a igreja? No mesmo lugar que eu tinha deixado, com 2 anos de atraso. E lá naquele lugar, para a glória de Deus, o Senhor fez a obra dele. Aleluia! Ali eu pude ver coisas maravilhosas. Ali eu peguei amor por esse trabalho. E 5 anos voluntário depois, ele me chamou a entregar uma obra. E já fazem 10 anos que eu estou pregando e pastoreando. E é coisa maravilhosa. Mas muitas vezes nos deparamos com isso aqui: problemas, lágrimas, serpentes e demônios. Por que é que você não quer fazer missão? Por que é que alguém não quer se lançar? Ei, Deus cuida da tua família. Eu temia, pastor. Eu temia. Eu tenho cuidado da minha família. Eu tinha medo de não poder dar o que eles precisavam. Outro dia Deus me abençoou, vem me abençoando. Tudo aquilo que eu sonhei lá fora, tudo aquilo que eu sonhava, o Senhor está me dando. E outro dia eu ouvi uma voz de Deus dizendo para mim: meu filho, se você for fiel à minha obra, eu vou prosperar a tua vida e vou dar tudo aquilo que você sonha. O Deus que te chama não é um Deus mendigo. O Deus que te chama nas mãos. Alguns não querem por causa do problema, da dificuldade, das dúvidas, enfim. Mas quem for para esse trabalho deve entender que não são férias, dificuldades. Quando você elabora um trabalho, muitas vezes você é criticado. Trabalho
missões não é compreendido, sabe por quê? Porque até mesmo, vou dizer uma coisa, pastor, dentro da igreja, nem todos tiveram experiência de salvação, se dizem crentes, mas nunca experimentaram. Eu não posso acreditar, irmão, que você é salvo em Cristo e não se alegra quando se prega uma mensagem evangelística, não. Eu não posso acreditar que você nasceu de novo, se quando se fala em missão, você é o primeiro a criticar, é o primeiro a botar defeito. Não, eu não acredito na salvação desta pessoa, que se entregou para Jesus um dia. Porque, lembra do gadareno que eu falei agora há pouco? Quando ele recebeu Jesus, irmão, ele foi correndo e contou para todo mundo. Ele tornou-se um missionário, ele tornou-se uma testemunha. Enfim, a quarta característica das pessoas que irão levar o ídolo de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor falou com eles e de repente desapareceu, subiu, e agora eles tiveram que empregar um grande esforço para fazer esse trabalho. E eu vejo aqui a quarta característica. Vamos falar a terceira, repita comigo. A terceira característica é esta: aqueles que estiverem dispostos a sofrer os intempéries desta missão. Será que eu estou disposto? Será que eu estou disposto a sofrer um pouquinho? Se você está, eu tenho um versículo para você que diz assim: aquele, a gente pensa que é só lágrima, né? Aquele que leva, Salmo 126, versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando, ele vai voltar sem dúvida, a Bíblia diz, alegre, trazendo consigo os seus molhos. Deus vai te recompensar cada lágrima por missão, viu? Deus vai te recompensar cada centavo por missões. Deus vai te recompensar cada vexame, cada incompreensão, viu, pastor? Cada empate dentro desta obra por missões são feitos que nós vamos trazer depois, sorrindo para a glória de Deus. Intempéries, lugares difíceis. Fui pregar na cadeia outro dia, pastor, faz um tempo já. Muitos homens ali, e eu preguei o evangelho verdadeiro para eles, uma mensagem dura. Preguei sobre o ladrão da cruz. E quando eu saí de lá, passou algum tempo, eu estou na rua de Moarama, nas ruas de Moarama, um rapaz diferente, que não era cristão, todo esquisito, parou perto de mim, apontou o dedo e falou assim: você é aquele homem que foi falar de Jesus para nós na cadeia, tal dia, não é? Eu levei um susto. Eu disse: fui eu mesmo. Você foi lá e falou de Jesus, não foi assim, assim? Eu fui mesmo, falei. Ele disse: os meus amigos me recomendaram, eu saí, eles me recomendaram, quando eu chegasse aqui fora, procurasse você e dissesse: volta lá, porque aquilo que você falou mexeu com eles, e eles querem ouvir mais. Eles querem ouvir mais. Eu já peguei meu feixe, pastor, eu já voltei sorrindo, eu levei a palavra chorando e já voltei com alegria. Deus vai dar alegria para quem faz a palavra, fazer com que sopre sobre os ventos e pregue essa palavra. Aleluia. Quarto lugar, são aqueles que irão fazer desta maneira. Paulo disse em 2 Coríntios 12:15: portanto, meus irmãos, eu gastarei e me desgastarei por vós. O que é isso, pastor? Missões. O apóstolo Paulo disse: eu gastarei e me deixarei gastar por vós. Paulo falava de um gasto financeiro e de um desgaste físico. E tem gente que pensa que missões não pode se falar em dinheiro. Eu acho que aqui não tem ninguém que pensa assim. Mas em alguns lugares as pessoas se esquecem de que tudo nessa vida lá fora se faz com dinheiro. Então, até mesmo o ministério de Jesus, quando você olha em Lucas capítulo 8, versículo 2 e o versículo 3, olha o que a Bíblia fala: algumas mulheres serviam a Jesus, olha só,
espíritos malignos, de enfermidades, como Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres, até mulheres da classe alta, traziam os seus bens e depositavam aos pés de Jesus. Talvez você nunca ouviu isso. Entre elas, tinha aquelas mulheres que trabalhavam com artesanato, faziam talvez lá um trabalho de um pano, num tecido, e levava, e vendia, e trazia oferta para os discípulos de Jesus. No trabalho missionário, a Bíblia fala que essas mulheres sustentavam o trabalho de Jesus, e eram muitas mulheres. Parece que vejo aquela mulher fazendo pão, irmão, na casa dela, dizendo: olha, esse pão aqui é para a minha família, e esses 3 pães aqui é para o ministério do Senhor Jesus. Eu vou levar eles e vou vender, e o dinheiro vou ajudar, porque Jesus tem que ir longe, e aonde ele vai tem que ter sustento. Talvez aquele rapaz, pastor, que estava no meio da multidão, que Jesus pegou os pães deles emprestado para multiplicar, fosse um filho daquelas mulheres, porque a Bíblia fala que essas mulheres investiam os seus bens na obra de Deus. A Bíblia fala que essas mulheres davam tudo que elas podiam financeiramente para a obra missionária. Então, em quarto lugar, quem serão aqueles que vão fazer missões? São aqueles, repita comigo, são aqueles que com muito esforço abrirão mão de muitas coisas. Aleluia! Porque o corpo da igreja é lindo. Um é a boca, é aquele que fala, aqui estão as bocas, aqui também tem. Outros são os pés. Tem uns aqui que estão fazendo missão, aonde? Hein? O senhor falou agora há pouco? Missionário? No Maranhão. Missões, este abaixo é velho, mas eu vou repetir. Missões se faz de 3 formas: pés, joelhos e mãos. Missão se faz de 3 maneiras: pés, joelhos e mãos. O evangelho será pregado por alguém com muito esforço, vai abrir mão da sua pátria, da sua casa, e vai pelos campos, como a turma vai fazendo aqui muito tempo. Vamos andar cantando por aí, levando alegria e salvação para muitas pessoas. Assim eu profetizo em nome de Jesus. A Bíblia fala que são os pés dos que vão. Mas Deus me livre de ir para o Haiti pregar no missionário do Haiti. Eu não tenho vocação para ir para o Haiti. Eu amo o Paraná, eu amo o Moarama. Não vou para o Haiti. O Paraguai vem perto aqui. Tem pessoas aptas para pregarem lá. Eu não gosto de morar lá. Amo os paraguaios, mas não quero morar lá. Então não serei eu que vou para lá. Mas tem os pés que vão. E estes serão sustentados pelos joelhos que oram. Talvez você nunca vai, mas você, irmã de cabelo branco, irmão que talvez não tenha oportunidade em nossas igrejas, talvez porque não conseguiria falar, mas quando você dobra o joelho aqui, no culto de oração, você está orando aqui pelas missões de todo este Brasil e do mundo. Você está fazendo esforço para missões. Joelhos que oram. Missões se faz com pés, joelhos e com as mãos daqueles que contribuem. Você não pode ir, você não sabe, você não tem coragem, eu não tenho coragem, mas Deus te deu uma empresa, Deus te deu condição, você se veste bem, você come todos os dias, enquanto em algumas partes o missionário jejuou, obrigado, porque não tem o que comer. Em muitas partes tem pessoas que estão dividindo em 3 ou 4 uma lata dessa pescadinha, sardinha, que dura muito tempo, enviada para lá, estão dividindo em 3 ou 4. Mas algumas pessoas farão um esforço muito grande por este trabalho. Sabe o que Moody falou? Um dos maiores avivalistas do século XVIII, Moody, ele disse assim: aquilo que eu gastei já era, aquilo que eu economizei eu perdi, mas aquilo que eu gastei na obra de Deus, isso eu tenho mais. Oh, meus irmãos, o Senhor procura alguém que queira fazer esta missão, este trabalho missionário com muito esforço, porque o que é fácil qualquer um está fazendo, mas aquilo que é difícil, o Senhor precisa de pessoas como você para fazer. E eu encerro já dizendo assim: esse trabalho é semelhante a um poço. Eu, por exemplo, eu tenho
um pouco de autofobia. Eu não posso subir em lugares altos. Acho até por isso que Deus me fez baixinho. Acho que é por isso. Tem pessoas que têm problema com claustrofobia, lugares fechados. Ele não pode entrar no elevador, ele não pode descer num buraco. Isso é claustrofobia. Então vamos usar aqui o exemplo do poço, por exemplo. Tem até um exemplo como aqui. Um poço enorme, fundo. Eu não tenho coragem de descer lá, por causa da minha natureza. Você também não. Mas tem alguém que fala, eu vou. Ele bate no peito e fala, eu vou. Eu desço lá, eu cavo no buraco, não tem problema não. E tem outro que fala assim, eu não desço lá, mas eu sou forte, sou robusto. Eu posso muito bem segurar uma corda. E o outro fala assim, eu tenho dinheiro, eu vou comprar corda. Pode descer lá embaixo. Missão é como um poço. Muitas almas estão lá embaixo, no fundo da prostituição, no fundo das drogas, lá no fundo da sociedade, lá no fundo do poço da sociedade. Ninguém tem coragem de descer lá, mas um de vocês, algum de nós tem coragem, mas ele não pode ir sozinho, porque tem que ter segurança, tem que ter alguém que o ajude. Então alguém vai pegar uma corda e vai jogar para ele, vai dizer, desce lá, e você vai descer, e eu vou segurar aqui. Então missões, alguns vão lá no fundo pregar, e eu e você vamos segurar a corda financeiramente, dando condições para ele fazer esta busca, esse resgate. Quantos acreditam que missões é como um poço, e eu posso segurar a corda daquele que desce lá, que tem coragem de ir ao Haiti, que tem coragem de ir aos países longínquos? Então você vai fazer um grande esforço a partir de hoje. É o primeiro encontro de missões, e o Senhor nos reuniu aqui, pastores, para nos trazer o compromisso desta missão. Eu não posso ir lá, mas eu posso pegar um carnezinho e dizer, olha pastor, eu vou usar para ter minha fé. R$10 para nós hoje, por mês, é muito dinheiro para nós investir em missão? Sim ou não? Não. Eu vou sacrificar um lanche. Não que é um lanche, com 2, 3 pessoas, um lanche, né? R$20, R$15. É alguém que vai deixar muitas vezes fazer um esforço econômico e vai investir no reino de Deus. Missões se faz com alguém que está disposto a se esforçar um pouquinho para fazer com que esta palavra chegue lá. Então a partir de hoje o pastor já tem um projeto, ele é aquele que idealiza o projeto. Alguém será aquele que será enviado além. Mas missão ninguém faz sozinho. Poderíamos fazer sozinho? Não. Jesus fez sozinho? Não. Ele comissionou os homens. Ele te deu a oportunidade para fazer missões. Aleluia. E último lugar, eu vou encerrar agora. O último, o quinto perfil, a quinta característica daqueles que vão levar o nome de Jesus. E para mim é o mais interessante. Olha o que ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Eu falo em você, fala após mim. E estes sinais seguirão aos que crerem em teu nome, falam novas línguas. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que irão cumprir o ide, o evangelho, serão aqueles que creem, que acreditam na atualidade dos dons espirituais. Não podemos fazer missões sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer missões sem a ação espiritual de Deus em nossa vida, não. Ele diz: fique em Jerusalém, para que no alto seja revestido de poder. O evangelho será pregado por aquele que acredita que o evangelho traz a efusão do Espírito, que o evangelho traz o batismo do Espírito Santo. Quantos acreditam que Jesus batiza com o Espírito Santo? Quantos ainda acreditam que as línguas estranhas é sinal para a igreja, é sinal para os incrédulos? Porque em alguns lugares, pastor, eles acreditam que os dons foram para aquela época apostólica. Eles pensam que os dons espirituais é para aquela época. Mas o Senhor disse em João
capítulo 16, versículo de número 20. Marcos 16, 20. E tendo eles partido, havia, olha, confirmação da palavra pregada por muitos sinais. Se você quer fazer missões, se a igreja quer fazer missões, precisamos convidar o Espírito Santo para fazer conosco. Precisamos pedir o batismo do Espírito Santo. Precisamos buscar a ação do Espírito de Deus em nossa vida. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite, que já perderam o hábito, perderam a comunhão o suficiente para falar em línguas estranhas. Quantas pessoas, pastor, eu me lembro quando eu me converti, e ainda acontece, já vou contar, eu tinha visões mais frequentes. O Evangelho, ele traz dons de profecia, línguas estranhas. Quem crê que missões é para hoje, ele tem que crer em revelação do Espírito Santo. Ele tem que crer em línguas estranhas, interpretação, autoridade sobre demônios. Tem até pastor dizendo que demônio não existe. Tem até igrejas correndo, pagando para expulsar demônio. Tem. Mas eu estou diante de uma igreja aqui nesta noite, que eu já ouvi falando em línguas estranhas aqui nesta noite. E quero dizer que a unção do Espírito Santo está sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor enviou o Espírito Santo e disse assim: eis que eu não deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Se você ainda não percebeu, o maior agente missionário está com a igreja, é o Espírito Santo. Ele está nesta noite conosco aqui e Ele já está movendo o teu coração. Eu já tenho no meu coração a confirmação de que Ele está agindo, de que Ele está falando algo na tua vida que você precisa mudar para fazer missões. Eu acredito na ação do Espírito. A Bíblia fala que a igreja primitiva usava o critério do Espírito Santo na separação das pessoas para o trabalho. A Bíblia diz em Atos 13, versículo 2: jejuando eles e orando, disse o Espírito Santo: separe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O problema hoje, pastor, da máquina travar é que o critério mudou. O critério para separar o obreiro tem mudado, mas na igreja primitiva o critério era aquele que o Espírito Santo mostrasse, aquele que o Espírito Santo falasse. Oh, aleluia! Eu quero dizer que o Espírito Santo vai mostrar a você esta noite. Ele vai te achar no meio da multidão e vai te encher e vai te dar graça. Quando sempre esta confirmação do coração. A Bíblia diz que até o lugar de fazer missões o Espírito Santo mostra. O Senhor revelou para Filipe no capítulo 8 de Atos: desce para um lugar, a rua, a estrada que desce de Jerusalém, e você vai ver ali, em um lugar deserto, que eu vou fazer. Filipe desceu. Qual era o lugar? Deserto. Aonde que era? Uma estrada. Tem pastor perdendo de ganhar alma, porque não acredita na direção do Espírito Santo. Ele pensa que Deus vai mandar ele para um deserto e que ele vai morrer no deserto, e no deserto não vai dar nada. Filipe foi para uma estrada deserta, e quem falou para ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz missões. Nós somos ferramentas do Espírito Santo. E Filipe foi para aquela estrada que descia de Jerusalém, e a Bíblia fala que de repente desceu uma carruagem, e quem é que estava lá? Um funcionário da rainha de Candace. Diz a Bíblia que aquele etíope, ele tinha sede e lia a Bíblia, e a Bíblia fala: o Espírito Santo falou para Filipe: sobe neste carro e fala para ele a minha palavra. Quem quer fazer missões tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Quem quer fazer missões tem que ter um ouvido sensível. Aquele que envia, quem dirige, é o Espírito Santo quem direciona, é Ele quem fala, é Ele quem leva. Então haverá salvação de almas. Ei, se Deus te mandar ir para um deserto, vá, porque no deserto vai ter salvação de almas. Em último lugar, fiquemos em pé em nome de Jesus. Tem gente achando
que o Espírito Santo é o final da igreja e que agora está acabando, pastor, e que agora não vai dar mais nada. Olha, a juventude é assim mesmo. A igreja agora está num patamar diferente. Eu olho para o livro de Joel, o profeta Joel, ele viu na janela profética, pastores, um quadro diferente para os dias de hoje. Olha o que ele viu. Estamos vivendo os últimos dias, sim ou não? Sim. Mais forte, sim ou não? Sim. Estamos vivendo os últimos dias. E ele disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu quero dizer que o Espírito Santo está derramado sobre nós. O Espírito Santo quer ser derramado sobre a tua vida. Eu não sei quem é que está na multidão essa noite. Eu não sei quantos aqui que tem esse desejo. Mas certo é que quem tem o Espírito Santo, ele tem vontade de fazer missões de alguma maneira. Ou ele vai querer cantar e pregar em algum lugar, ou ele vai querer enviar alguém, ou ele vai querer sustentar alguém com missões, com o seu direito, com o seu sustento. Mas alguma coisa ele vai querer fazer por missões. Eu não posso acreditar que o teu coração está gelado esta noite aqui neste lugar. Eu não posso acreditar que a tua vida não sinta um desejo mínimo de fazer algo por missões. Mas eu sei que o ID de Jesus, aqui nesta noite, pastor Everson, ele está dizendo no coração de alguém: eu preciso de você. Eu preciso de você. Você não está ouvindo nada, não? Você está sentindo no seu coração assim? Você tem algo que Deus te deu. O Espírito Santo tem dado ferramentas para você já. Deus tem te dado condições de fazer alguma coisa. Agora tem que ser sensível ao Espírito Santo. Ninguém fará missões, pastor Everson, se não for sensível ao Espírito Santo. Eu estava pregando um trabalho de 20 amigos em Monte Castelo, e o Espírito Santo falou para mim: isto é sério, irmão. Eu não preciso emocionar ninguém. Lá atrás tem um rapaz que ainda não, que está desviado, e ele precisa reconciliar comigo. E eu falei: quem? E ele disse: aquele de camisa branca lá atrás. E eu disse o que ele tinha me dito, e apontei o dedo e disse: você de camisa branca, você já foi crente, e Deus manda te dizer: venha para Jesus hoje. Ele levantou as duas mãos, porque quem falou não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Eu estava em casa, aquele homem ali é o meu sogro, é pedreiro da construção que eu estou fazendo. Eu estava com a carrinhola, pastor, e o Espírito Santo falou assim para mim: se prepara, porque você vai pregar hoje no batismo. Vai parar. Eu disse: eu, pastor, me ligou, não vou pregar lugar nenhum. Ele disse: você vai pregar hoje. E na hora que eu estava indo para a igreja, ele disse: pega a Bíblia que você gosta de pregar, que é essa aqui. Eu tenho várias Bíblias. Porque você vai pregar hoje. Eu disse: tá bom, então, se não é coisa da minha cabeça, o que eu prego? Eu disse: prega sobre o Gadareno. Tá bom. Cheguei no batismo, fui carregado de trabalho ali, de organizar, atrasado, lógico. Eu disse: Marquinhos, vem cá, eu quero falar com você. Eu disse: eu sei o que você quer. O que eu quero? Que eu pregue hoje. Foi isso mesmo. Pregue aqui hoje, que Deus vai fazer com você igual fez com o Bernard Johnson. Eu disse: quem sou eu? Mas vai fazer. Eu disse: como é que ele fez? Quando ele pregava, as pessoas desciam nas arquibancadas, chorando e aceitando Jesus como Salvador. Eu estou pregando com ele, porque ele pregava simples objetivo, tá bom. E eu preguei sobre a libertação do Gadareno, no tanto batismal do nosso campo. E para a glória de Deus, nunca tinha acontecido aquilo, pastor. Eu conto como um presente de Deus na minha vida. Naquela noite eu perguntei: aonde está a primeira pessoa para Jesus? Porque eu disse que Deus tinha dito que ia pregar naquele lugar. Eu disse: o Espírito Santo mandou eu pregar aqui hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16 pessoas naquela noite levantaram as mãos e aceitaram a Jesus como Salvador. O Espírito
conheço a ordem dele. Não sou falso rivalista, não sou emocionalista, eu sou pregador do evangelho. Ele faz quando ele quer. Mas eu já entendi que ele está falando com alguém aqui esta noite. Quanto tempo você vai esperar? Quanto tempo você vai dizer não posso? Quanto tempo você vai dizer não, eu não consigo? É noite missionária. Eu vou chamar na frente aqui alguém que vai sentir-se desafiado agora. E aqui que Deus vai fazer algo com você. Toda a juventude, pastor me autorizou. Toda a juventude que ela está tocando, vem pra frente. Todo jovem vem pra frente em nome de Jesus. Esta igreja de outras igrejas vem pra frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus falou: ide para os discípulos. Mas hoje é para você e para mim. Há mais de 2000 anos, ele disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho. Hoje ele olha bem para o fundo do seu coração e diz: ide e pregai o meu evangelho. Ele te deu algum talento, ele te deu algum dom. Você tem condições. Olha a tua saúde, olha a tua inteligência, olha, Deus te deu alguma coisa. Ele te deu condições, e agora ele está confirmando isso. A tua vida está passando como um filme diante de você. Quantas pessoas que precisam da tua vida? Você é um instrumento de Deus, né? Eu quero que você levante as mãos para cima, ao céu, assim, todos os olhos, como sinal de aceitação do vídeo. Oh, aleluia! O Espírito Santo vai pegar a tua vida esta noite. Aleluia! Eu sinto algo no meu coração, irmãos, que aqui neste grupo, pastor, vai se levantar pessoas para sustentar uma grande obra deste campo. Aleluia! Arabassuri Kandarai.
1,, neste culto. Amanhã 9 horas, escola dominical. E à noite um grande culto. Não venha sozinho, traga mais alguém. Aleluia. O presbítero irmão Valdecir vai estar orando e já impetrando a bênção apostólica. Nosso muito obrigado a todos, vereador Gordinho e sua família, Deus abençoe, e a todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor tem falado mais uma vez poderosamente com a tua igreja, com as famílias desta igreja, ó Pai. Deus, com esta cidade, ó Pai, em nome de Jesus, nós damos graça ao Senhor, ó Pai, pela tua obra, ó Pai, pela vitória missionária que tivemos nessa noite. Estenda a sua mão, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com nós todos, e digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra